iniciando mais um programa Presença e Harmonia, uma realização da Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. Tem algo em comum entre a tradição hermética e a ciência quântica? Esse é o tema do nosso programa de hoje e conversamos com o fráter e físico Carlos Alberto Ferrari. Confira! Fráter Carlos Alberto Ferrari, que honra pra gente do Presença e Harmonia recebê-lo aqui no programa. Obrigada por aceitar o convite. Eu que agradeço o convite. Fráter, nós vamos conversar então sobre a relação da tradição hermética e a ciência quântica. Qual foi a motivação do fráter em relação a esse tema? Pois é, Suara. Há um tempo atrás, quando eu estava ainda na ativa, nos estudos aprofundados da teoria quântica, uma coisa que me incomodava muito era o tal colapso do que nós chamamos, os físicos chamam da função de onda, que vem a ser isso daí, tá certo? E isso me fez eu me aprofundar um pouco mais no assunto. E eu vi que alguns físicos estavam sugerindo que tudo tinha a ver com a consciência, que nós, como Rosa Cruz, chamamos de consciência cósmica, dada toda essas características que teria que ter essa necessidade para que houvesse o colapso da tal função da ciência quântica, tá certo? E foi muito interessante isso, porque isso fez com que eu retomasse os livros do nosso segundo imperator, o fráter Ralph Maxwell Lewis, que no livro dele, de Alquimia Mental, tinha muita coisa que eu poderia adaptar. Foi o que eu fiz. É lógico, eu ainda consultei uma série que a Ordem Rosa Cruz editou, a Biblioteca Rosa Cruz editou, que era referente aos ensinamentos herméticos de Hermes Trismegisto, tá certo? Incluí também depois um livro que eu acho que é muito interessante, que chama Caibalion, tá certo? Pois bem, desses apanhados aí é que eu acabei assim fazendo reflexões sobre esse tema aí. Tem algo em comum a tradição hermética e a ciência quântica? Tá? Se tem, qual é a ligação que a gente poderia fazer para transpassar essa barreira aí? Tá certo? Foi o que eu realmente me interessei nessas reflexões, certo? Então, eu parti dos princípios da arte da alquimia hermética, tá? E desenvolvi o tema. Perfeito, fráter. Já que o senhor falou em relação à barreira, né? O que pode transpor, então, essa barreira entre o mundo relativo da substancialidade, da forma, e o mundo absoluto da transcendentalidade? Tá bom. Então, antes de tudo, eu vou falar rapidamente, então, de uma maneira bem concisa, dos princípios da arte alquímica hermética. Por favor. Tá? O primeiro princípio é o seguinte: o todo é mente. O todo é mente. E o universo é mental. Veja, eu estou falando do todo que nós poderíamos, e isso é bastante familiar para o Rosa Cruz, associar isso à consciência cósmica. E também mencionar mente, que é a ideia muito usada pelo nosso fráter Ralph Lewis, segundo imperator, né, para desenvolver a tese dele de alquimia mental. Bom, agora a gente gostaria de falar alguma coisa sobre o todo, que eu acho que você também
Gostaria de saber. Com certeza. Pois bem, olha, esse todo, segundo as referências herméticas, diz o seguinte: é a realidade substancial divina de toda manifestação e aparências que conhecemos sob o nome de universo material. São as manifestações do universo material. Tá? Nesse universo material, tem os fenômenos, tem a própria matéria, tem a energia, e numa única palavra assim, sobre o modo que tem aparência aos nossos sentidos materiais. Tá? Isso que eu vou chamar de realidade substancial ou também realidade absoluta, transcendental. Ora, aí eu só mencionei a parte assim da realidade relativa, que é aqui que vem a ser a realidade relativa, vem a ser o mundo da nossa vivência. Mas esse todo abrange um pouquinho, muito mais, quer dizer, considera também a parte assim das coisas criadas, tá? do mundo absoluto, do mundo divino, do mundo onde temos as manifestações da criação, que contém também esse nosso mundo que nós vivemos. Tá certo? Bom, a natureza mental do universo explica, quer dizer, contém todos os fenômenos mentais e psíquicos, tá? Bem como o mundo relativo da matéria e, como acima foi afirmado, o mundo absoluto transcendental. Então, realmente tem tudo isso daí, nesse primeiro princípio de que tudo é mental e que o universo como um todo é mental. Pois bem, né, agora, para desenvolver o tema, eu vou considerar o segundo princípio, que é o segundo princípio muito conhecido, que está na Tábua de Esmeralda, que refere-se a Hermes Trismegisto, que o nosso primeiro imperator, o Harvey Spencer Lewis, ele considerava o Hermes Trismegisto como sendo uma personalidade real. Outros acham melhor considerar ele como fazendo parte de uma lenda, de um mito, tá certo? Mas o que vem a ser esse princípio da correspondência? Veja, o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é com o que está em cima. O que significa esse em cima? É a realidade divina, a realidade absoluta transcendental. E o que vem a ser esse embaixo? É a nossa realidade, que eu chamo de realidade relativa, que é o mundo de nossa vivência. Tá certo? Então, existe, e isso é importante, e ainda está nos princípios, que existe uma correspondência entre as leis e os fenômenos dos planos de existência. E do todo, tanto do transcendental, de energias sutis, quanto do plano material, das energias densas. Tá certo? Bom, tem um outro ponto que eu acho fundamental nessa história toda, e é isso que é um ponto bastante delicado entre os físicos quânticos, que é o seguinte: o Criador criou o universo como um todo, em um contínuo, sem vácuo, tá? Manifestado em energias vibracionais de frequências infinitas. Então, quer dizer, é um todo manifestado em energia, tá? E esse manifestado em energias de frequências infinitas, tá? E que formam o contínuo, tá? Isso
se a gente tiver tempo, eu vou mostrar que levaria a dificuldades em pensar de uma maneira tão estática assim nos saltos quânticos. E olha, isso daí mexe um pouquinho com os físicos quânticos, que ele diria o seguinte: olha, espera aí, como é que é possível falar? Você vai falar que existe um contínuo, mas os físicos quânticos até hoje falam em salto quântico. O que vem a ser o salto quântico? É o modelo mais simples feito, sugerido por Niels Bohr, em 1913, que é o átomo, e pegou o átomo de hidrogênio e fez o modelo para esse átomo de hidrogênio. Por que o átomo de hidrogênio? Porque, na época, se tinha dados sobre a emissão de radiação do átomo de hidrogênio, tá certo? E então, como só ia acontecer na física, se você faz um modelo matemático, você precisa testar ele em laboratório. E vice-versa, se você tem resultados em laboratório, você tenta fazer um modelo matemático para explicar aquilo, para depois esse modelo matemático poder usar futuramente, tá certo? Pois bem, aí é que entra a questão do salto quântico, porque na época dizia o seguinte: ó, está girando em torno de um núcleo positivo, eletronegativo, girando em torno de um núcleo, ele salta de uma ótica mais energética para uma ótica menos energética. Mas o que motiva esse salto? E como ele faz para sair de uma órbita de maior energia para uma menor energia? Ele vai orbitando, ele vai orbitando. O Niels Bohr dizia o seguinte: não, ele não vai orbitando, porque se ele ir orbitando, o fóton, quer dizer, a energia que ele vai emitir, é uma energia inicialmente, com uma energia grande e vai diminuindo até a energia que ele vai se acomodar numa órbita de energia mais baixa. Então, não é um fóton, não é uma quantidade de energia com uma frequência bem definida. É preciso que se diga o seguinte, que ele sai de lá e aparece. Olha que coisa doida, né? E aí eu pergunto, onde que vai esse elétron? O Werner Heisenberg, que ficou na Alemanha até no final da guerra, depois ele foi para os Estados Unidos, ele sugeriu de que existe um mundo potencial. O que significa dizer? O elétron sai dali, vai para esse mundo potencial, depois volta para a nossa realidade. Claro, esse mundo potencial tem que ser transcendental, tá? Se a gente considerar esse todo como sendo um contínuo de energia, a gente não teria esse problema, tá certo? Então, pegando justamente disso que o Frater está falando, como que os princípios da arte da alquimia hermética e os princípios da ciência quântica que o Frater está nos explicando permitem transpor essa barreira? Tá bom, olha, então eu vou pular um pouquinho mais as coisas, tá? Tá certo. Talvez fique um pouquinho confuso aí para quem não é físico, tá bom? Certo. Mas é o seguinte, olha, vamos admitir, porque agora nós vamos usar o princípio da polaridade, tá? Das afirmações herméticas. O que diz o princípio da polaridade? Que nós temos duas polaridades para as coisas acontecerem. Deixa eu até ver aqui o que diz esse princípio da polaridade? Quer ver? A tese e a antítese, depois eu simplifico um pouquinho mais, são idênticas em natureza, mas diferentes em graus apenas. Tá? Os opostos são da mesma coisa,
diferindo somente em grau. Tá? As partes de opostos podem ser conciliadas. Vamos considerar, então, nesse princípio de polaridade, uma coisa muito simples para a gente entender. Vamos considerar um tanque de água, por exemplo. Nesse tanque de água, tem água quente de um lado e água fria de outro lado. Veja, a quente eu vou falar polaridade positiva. A água fria eu vou considerar a polaridade negativa. A substância a substância, tanto da polaridade positiva quanto da polaridade negativa, são idênticas. A água, condizente com o princípio da polaridade. Pois bem, é possível que a água quente vai se esfriando, se esfriando, se esfriando, até a polaridade positiva e negativa, quer dizer, até a água quente e a água fria, se juntam. Aí está o princípio do triângulo. O positivo com o negativo se manifestando em alguma coisa. O que é o positivo do triângulo? Água quente. O que é o negativo do triângulo? A água fria. O que é a manifestação? Uma água morna. Quer dizer, veja, a natureza desses opostos aí é a mesma, tá certo? É isso daí, então, que vem a ser. Agora, a gente usaria essa polaridade positiva e negativa e dizer o seguinte: olha, polaridade positiva é a realidade absoluta, transcendental. E a realidade negativa? A realidade negativa seria o nosso mundo de convivência, nosso mundo relativo de energias densas, tá? Então, seria possível, através da lei do triângulo, através da polaridade, que é mencionada, inclusive, pelo nosso frater Ralph, tá? E que elas se manifestariam, tá certo? Isso daí é que atravessaria essa tal barreira. E de uma maneira assim, gradual, sem saltos. Certo. E, Frater, já que o senhor está falando da barreira, a gente tem como transpor essa barreira ou, de fato, ela realmente existe? Não existe, porque nós estamos num contínuo e a gente passa de uma polaridade para outra de maneira contínua. Deixa eu retomar, acho que até para terminar, porque eu não estou com tanto tempo assim, a nossa questão do salto quântico, tá certo? Porque quando eu expus isso para um físico, que é um frater Rosa Cruz, que é um físico muito bom de uma universidade aí, top aqui no Brasil, ele falou: Ferrari, mas veja o seguinte, como é que você resolve o problema da passagem do elétron de um estado de alta energia para baixo de energia menor do átomo de hidrogênio, do átomo de hidrogênio, que é o átomo mais simples. Pois, eu disse o seguinte: olha, o elétron ele se movimenta dentro do contínuo, tá? Dentro do contínuo. E ele, dentro do contínuo, passa da energia que ele tem e gradualmente vai perdendo a energia até chegar uma energia onde ele pode se acomodar, porque ali ele vai encontrar as condições e associações suficientes para se manifestarem. Tem alguma coisa que ver também com a vontade, com a intensidade. Mas aí a pergunta que o físico faz é o seguinte: mas eu deteto o elétron quando ele está com um determinado estado, num estado de alta energia, de energia maior. E deteto também esse elétron quando ele chega no estado de energia menor. Falei, então, a minha
argumentação é o seguinte: tudo acontece no contínuo. Você detecta porque os seus aparelhos têm a capacidade de determinar apenas essas energias aí, seus aparelhos de laboratório na física. Acontece que essas duas intensidades estão ligadas entre si no contínuo. Então, quer dizer, imagina, vamos ver se eu consigo mostrar aqui na tela. Ó. Imagina, então, que tem uma barreira. Na barreira de cima é de energia densa, que os seus aparelhos detectam, tá? Nessa energia e nessa outra energia aqui. Os teus aparelhos não detectam a continuidade dessa energia, que é uma energia sutil. Então você fala, bom, são separados e existe um salto quântico. Não existe salto quântico, certo? Então ele passa de um estado para o outro sem necessidade de ficar orbitando, inclusive. Resolve essa questão. Perfeito. E o Frater falou, né, para nós no início da nossa conversa sobre o todo. Então, o Frater pode falar mais um pouquinho o que é esse todo, agora com todas essas explicações que nós temos da quântica, e também se nós estamos inseridos nesse todo? Esse todo aí é tão interessante. Existe uma continuidade que a pessoa agora vai depender um pouquinho do grau de elevação, do grau de, da capacidade da pessoa de entrar em estados ampliados de consciência, tá certo? Então, se a pessoa sai, isso daí eu estaria mostrando nos slides, se ela sai desse nosso mundo de vivência, que a gente tem a consciência ah, que nos permite viver nesse mundo, ela vai vai ampliando essa consciência e passa por diversos estágios até chegar na consciência cósmica. E essa consciência cósmica, a gente vê a definição dela, consciência cósmica e nous também, que eu considero a mesma coisa, com pequenas, sutis variações assim que os gregos consideravam, que aí tem todas as possibilidades possíveis. Se você tiver esse grau aí, essa consciência ampliada, você vai ter a percepção do todo, porque no todo tem todas as possibilidades, tá? Que, segundo os quânticos, aí que está o mundo que em potencial, que o Werner Heisenberg sugeriu. Mas aí está o mundo potencial. Então, mas se a pessoa tiver essa sensibilidade de alcançar isso, ele vai perceber a unicidade do universo. Então não tem mais você, não tem mais eu. Todos somos o mesmo. Você é eu sou você. Estamos todos integrados no todo. A própria quântica estabelece, por uma experiência lindíssima do Alain Aspect, em 1982, que teve a dificuldade da velocidade de interação entre as entidades quânticas, a interação ser muito mais veloz do que a velocidade da luz, que é de 300 mil quilômetros por segundo. É muito mais veloz. E como explicar isso? Olha, isso daí ocorre num espaço, uma heresia, mas num mundo transcendental. Isso pode ocorrer, tá certo? Isso vai ocorrer. Então, essa unicidade das coisas, tá, pode é devido à interação que a própria quântica diz
entre todos os objetos, todas as entidades quânticas, porque tudo é quântico. Você fala, mas a minha caneta é quântica? Lógico que é quântica, porque ela é formada por entidades quânticas, de átomos e elétrons e tudo mais. Então, quer dizer, tudo está interagindo. É lógico que tem manifestações. Eu me manifesto e as outras pessoas se manifestam, e assim por diante. Sim. E Frater, nesse sentido, né, através de todas essas colocações que o Frater fez, tem a ver, né, tem relação com a máxima socrática? Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses? E também com a cartesiana, penso, logo existo? Olha aí, a gente pensa, o pensamento é uma atividade mental, né? E, claro, se eu penso, é porque eu estou presente com a minha consciência. E a minha consciência é uma manifestação do meu ser, né? Entende? Agora, por que também eu ponho essas coisas aí da... Eu não achava que era tão difícil falar assim, sem ver as coisas, né? Por que eu ponho as? Conheça-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Olha, que é uma máxima socrática, né? O universo, o mundo denso da nossa realidade. E os deuses é um mundo sutil, o mundo do absoluto, tá certo? Transcendental. Se você conhecer, para você conhecer você mesmo, tá? Você vai estar inserido nesse mundo aí. Se você procurar se conhecer com a sua consciência e tudo mais, você vai conhecer todo esse mundo aí, tá certo? E que eu tenho uma coisa aqui que eu gostaria de mostrar. Olha, se você refletir nessas coisas todas aí, nós somos mais do que seres humanos limitados. É isso que eu gostaria de transmitir nessa fala. Nós temos uma estrutura, uma dimensão muito grande. Nós temos uma centelha, olha como se diz aí, uma centelha divina. Nós somos uma manifestação do Criador. Nós fazemos parte desse mundo criado. Nós somos partícipes, através da consciência cósmica, dessa criação. Então, até que eu diria o seguinte, que esses seres humanos limitados, somos limitados a condicionamentos. Nós somos extremamente condicionados, tá certo? Impostos pelo nosso viver nesse mundo relativo. Tá? Perfeito. Frater, eu agradeço muito, eu sei que é uma conversa corrida. Imagino que o senhor teria muito mais informações a nos trazer, né? Eu espero que a gente tenha uma outra oportunidade, agradeço muito. Tá bom, até uma próxima. Até uma próxima, muito obrigada. De nada, Vivi, muito obrigado pelo convite. Viu? Obrigada, Frater. Aproveito para lembrar do nosso e-mail presençaharmonia@morc.org.br. É muito importante para nós essa via de comunicação que nós temos com você que nos assiste. Agradecemos a participação conosco hoje e até o nosso próximo encontro. Paz profunda!